E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD e hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas cartas com um ótimo custo-benefício dentro do formato Gênesis. E vale aí ressaltar então que nas regras do que eu estou fazendo aqui, eu vou colocar apenas cartas que custam pontos, mas que tem um custo baixo, ou pelo menos um custo-benefício muito bom aí dentro dos pontos que tiverem sobrando no deck de vocês para colocar essas cartas. Então eu vou fazer depois um vídeo sobre cartas que não custam pontos e que são muito boas no jogo, mas esse aqui, ele é sobre aquela carta que você vai colocar no seu deck já que você terminou de montar sua build, sobraram 10 pontinhos ali para você colocar alguma coisa, sobraram 5 pontinhos e aí você tá pensando no que você coloca. Então é esse tipo de carta que você vai encontrar aqui, aquela carta para completar os seus 100 pontos e fazer realmente um deck ali no limite do poder possível. Então, vamos lá, eu separei aqui alguns estilos de carta e antes de falar aí das cartas em si que eu separei de fato, que eu acho que são 12, eu vou fazer uma menção honrosa para algumas cartas que eu acho bem interessante de citar, que se cabe no seu deck, vale a pena você ter. Essas cartas são o Mudora e o Keldo, que são cartas que custam aí um ponto. Então, se o seu deck ele tem uma facilidade muito grande de enviar monstros da sua mão pro cemitério, ou milar carta, alguma coisa do gênero, o Keldo e o Mudora aí tem um efeito extremamente decente de embaralhar 3 cartas do cemitério no deck, e aí você vai ter, lembrando, ele embaralha 3 cartas de qualquer cemitério, que significa que eles podem reciclar recursos para você também. Você vai ter aí algumas boas cartas, então você pode rodar ali, por exemplo, um Keldon, um Mudora, e por apenas 2 pontos você tem uma carta, um kit de cartas que interage com o Grave muito bom. Então, Keldon e Mudora aí fica de menção honrosa, além de outra carta que também custa apenas 1 ponto e você pode completar o seu extra deck utilizando ela, que é o Daigusto Emerald, que também é uma carta muito boa, também tem um conceito parecido do que eu falei aí do Keldon e do Mudora. É claro que nesse caso o seu deck tem que conseguir fazer rank 4, mas ele é um ótimo rank 4 para se ter por apenas 1 pontinho. O extra deck geralmente ele costuma ser leve aí no formato Gênesis, então costuma caber esse tipo de carta, e ele vai embaralhar 3 monstros do seu cemitério, e além disso vai comprar uma carta. Então ele vai reciclar recurso e vai comprar uma carta, o que também é bastante interessante. Mais uma menção honrosa para Forbidden Lance, que custa apenas 3 pontos, e se o seu deck ele tem uma vantagem aí, um tipo de carta que é muito forte contra ele, que são os Spell Traps em geral aí, ou ele tem uma vantagem natural para lidar com monstros e você tá se preocupado um pouco mais com os efeitos que as Spell Traps podem acabar afetando o seu monstro, essa Forbidden Lance funciona muito bem, além de ter um efeito aí de que tira 800 de ataque de um monstro, e isso significa que ela pode acabar funcionando como um board breaker ali, porque 800 é bastante, isso acaba revertendo aí o resultado de algumas batalhas. Então essa Forbidden Lance também é uma ótima carta. E por fim, a última menção honrosa, eu tô gravando esse vídeo dia 23 de outubro. A última menção honrosa que eu vou fazer aqui é para Solemn Warning, a Solemn Strike, que talvez quando você vir esse vídeo elas já até tenham mudado de preço. No exato momento de agora elas estão custando 5 pontos e elas têm um custo-benefício muito, muito bom. Se não me engano a Solemn Judgment também custa 5 ou custa 10, não lembro. Enfim, mas a Konami acabou de se pronunciar falando que percebeu que essas Solemns estão muito fortes e eu imagino que essas cartas podem acabar aumentando o seu preço. Então por enquanto fica aí a menção rosa, caso elas não tenham aumentado, a Solemn Warning, Solemn Strike, até mesmo a Solemn Judgment são ótimas cartas para você utilizar no seu deck. E aí, depois dessas menções honrosas aqui, vamos de fato às cartas que eu gostaria de apresentar para vocês. Então, primeiro eu vou apresentar 2 cartas para vocês que custam apenas 3 pontos e que têm um impacto muito grande na partida e são extremamente eficientes dentro do que elas fazem. A primeira delas é a Darkhold, que por apenas 9 pontos você consegue ter um trio de Darkhold no seu deck, completando aí 3 board breakers muito eficientes para o seu side deck, por exemplo, ou até mesmo para o seu main deck, porque uma Darkhold tem um efeito simples e muito bom. Por apenas 3 pontos você vai conseguir ter uma carta que é praticamente inigualável dentro do efeito que ela se propõe a fazer, porque realmente a gente não tem muito board break bom e eficiente, e a Darkhold custar apenas 3 pontos tem uma discrepância muito grande para a maioria dos outros board breakers. Então Darkhold aí é uma carta extremamente poderosa.
A segunda carta também de apenas 3 pontos, para fechar um triozinho no seu side deck e que é muito boa contra muitos bons decks do formato, é o Mulcharm Meows. Então, se sobraram aí alguns pontos e você tá pensando em alguma carta para rodar no seu side, o Meows pode ser uma ótima opção. Com apenas 9 pontos também você consegue levar o trio dessa carta para o seu deck, e aí você acaba tendo uma cobertura com decks que invocam muitos monstros aí, né, banidos ou do cemitério, e isso acaba sendo extremamente eficiente, porque não temos tantas cartas assim que interagem de maneira... Eu ia falar em grande escala, mas eu diria mais que, tipo assim, dessa maneira preventiva, né? Entre aspas, antes da merda acontecer, a sua carta tá tentando fazer alguma coisa. E o Meows, ele abaixa bastante o teto dos decks, né? Então é uma carta que tem um estilo muito diferenciado. Acho que uma outra carta que também faz algo parecido com isso é o Lancia, mas o Lancia, no caso, né, não tem muito deck que tá tomando esse Lancia. Já o Meows tem bastante deck que acaba tomando esse Meows. Então é uma ideia aí bem interessante para você utilizar. Além disso, agora, a gente vai para algumas cartas aí que custam apenas 5 pontos e que funcionam muito bem como board breakers. São elas o Book of Eclipse e o Forbidden Chalice. Então, por apenas 15 pontos, vocês conseguem ter o trio dessas cartas, e o legal é que essas cartas elas são extremamente independentes. Diferente, por exemplo, do Mulcharm Meows, que tende a valer a pena você querer ter 3 cópias deles, o Forbidden Chalice, por exemplo, ou o Book of Eclipse, se sobrou 5 pontinhos ali, pode colocar uma cópia só no seu deck, que ele não vai te machucar, ele não vai te atrapalhar, e acaba funcionando muito bem. O Book of Eclipse ele tem uma vantagem paralela também, que ele lida muito bem com uma outra hand trap, que é muito útil nesse formato, que é o Veiler, que também é uma carta barata. E o Book of Eclipse ele lida com o Veiler, que você pode acabar tomando, dependendo do efeito de monstro que você der. Você pode dar Chain Book of Eclipse para fugir do Veiler do oponente. Além disso, ele tem uma característica parecida com a da Dark Hole, que é muito relevante, que é lidar com todos os monstros de uma vez, e não só com um monstro, por exemplo, como a Forbidden Chalice faz. Mas o principal ponto, tanto do Eclipse quanto do Cálice, é que são cartas rápidas, o que significa que você não precisa se preocupar em rodar elas no seu main deck, já que elas podem ser utilizadas como interação no turno do oponente. Então você começou, abriu com uma Dark Hole, você acaba perdendo uma carta da mão por algum período de tempo. Já abrindo com um Forbidden Chalice, por exemplo, você consegue baixar ele e usar ele no turno do oponente sem perder a eficiência dessa carta logo no primeiro turno que o seu oponente for jogar. Além dessas duas cartas, tem mais duas cartas de custo 5, que são extremamente eficientes e que são hand traps. São elas o Draw e a Ogre. O Draw ele é uma das principais cartas desse formato, ele está sendo amplamente utilizado. Eu não sei nem exatamente o que dizer quanto ao Draw, se o seu deck não tem espaço para o Draw, infelizmente não tem o que fazer, mas se o seu deck tem o mínimo de espaço, você provavelmente vai querer gastar 15 pontinhos para rodar o seu trio de Draw em algum lugar da decklist, porque esse Draw ele é uma carta muito eficiente para lidar com alguns combos estranhos de FTK que a gente tem. Ele é uma carta muito eficiente para lidar com muito deck que acaba fazendo combão, com muita estratégia, que acaba tentando fazer um turno 1, entre aspas, impassável ali, e aí esse Draw ele te protege muito bem disso, além de ser uma carta naturalmente eficiente. Ela funciona ali, se impedir uma ou duas adições do oponente, já tá valendo muito bem. A Ghost Ogre, por sua vez, ela já tem uma perspectiva muito mais de valor, digamos assim, porque ela faz a troca com um monstro da mesa do oponente, né? É claro que pode ser com uma magia ou armadilha e tal, mas a ideia dessa Ogre é que ela pega diversas cartas, é muito raro você ver um deck que não toma essa Ogre em momento nenhum, e essa Ogre ela também tem a vantagem de ser um monstro tuner, então você pode invocar ela para fazer alguma Synchro Summon, e também você pode combar ela com outras hand traps. É claro, provavelmente você já tá com 3 draws ali no seu deck, sobrou ainda mais um espaço, pode colocar algumas ogres. Vale ressaltar que essa ogre também é um bom alvo de Small World, que é uma carta que tá custando 0 pontos, é muito eficiente, mas isso fica para outro vídeo. E por fim, ainda custando 5 pontos, provavelmente para suprir o lugar das Solens que devem vir a ficar um pouco mais caras, é a Daruma. A Daruma é uma carta realmente muito potente, ela é muito parecida com o Book of Eclipse,
Eclipse, né? Mas ela tem a característica de ser uma normal trap, ela pode acabar cabendo melhor ou pior no seu deck por conta desse fator, você aí que vai ter que decidir, e ela também tem a característica que ela não toma Ashe, o que é muito relevante por conta desse Eclipse tomar a Ashe, né? E ela não vira os monstros de volta pra cima, não dá draws pro oponente, ela simplesmente vira os monstros pra baixo e aí resolve o problema deles pra você lá na sua vez, você de fato eliminar esses monstros e tirar eles da mesa. Por 7 pontos, duas cartas extremamente comuns aí de você pensar em utilizar. Uma delas eu já comentei aqui, que é o Effect Veiler. O Effect Veiler é muito bom, por apenas 21 pontos você consegue ter o triozinho de Veiler, e a Veiler é uma carta que tem o potencial de realmente fazer algo muito bom contra o combo do oponente, então já fica aí uma opção muito boa, mas isso todo mundo sabe. E uma outra carta que tem um potencial um pouco mais defensivo é o Book of Moon, porque ele funciona assim como eu comentei do Cálice e do Eclipse, por ser uma carta quick, então você pode utilizar no turno do seu oponente, como também ele pode funcionar como board breaker e como proteção, na mesma ideia de você bucar o seu monstro quando o seu oponente está tentando usar uma hand trap contra ele. Por conta disso, o Book of Moon acaba sendo uma carta extremamente eficiente, e aí ela acaba valendo a pena bastante também, por ali, por exemplo, 14 pontos, uma duplinha de Book of Moon, eu acho que está valendo bem se o seu deck acaba se beneficiando de alguma maneira, por exemplo, de um efeito que precisa passar na mesa, senão o seu deck acaba não tendo tanta eficiência. E por fim, por apenas 10 pontos você tem algumas cartas que vale a pena você utilizar, caso o seu deck ele tenha essa oportunidade. O primeiro que não tem como deixar de falar é o Shifter, que eu acho realmente um absurdo essa carta custar apenas 10 pontos, porque ela tem um efeito de lingering muito potente, e se o seu deck não precisa usar o cemitério, certamente 30 pontos do seu deck valem a pena ser esse Shifter, porque ele realmente faz um estrago muito grande contra muitos decks do formato. O Dracotail aí mal consegue se virar, o Lunalight aí realmente faz muito pouco, então esses decks aí mais potentes eles sofrem para esse Dimensional Shifter, e aí você acaba tendo um valor muito grande, muito maior do que os 10 pontos que ele custa. Além disso, a gente tem uma outra carta que também custa 10 pontos e que essa eu acho que é especialmente interessante, que é o Typhon. O Typhon, por apenas 10 pontos, é uma carta de extra deck que não vai pesar no seu main deck, não vai bricar você e que vai funcionar em diversas situações, podendo até mesmo virar o jogo para você. Então, o Typhon, se sobraram 10 pontos no seu deck, ele provavelmente é a melhor carta que você pode querer ter, cobrindo situações genéricas. E aí, por conta disso, eu acredito que essa aqui eu deixei como se fosse ali a cereja do bolo pro final, porque essa aqui, se sobraram exatamente 10 pontos e o seu main deck já está completo, é o Typhon que você quer, certamente. Você provavelmente não quer melhorar o seu side, você quer botar um Typhonzinho no seu extra. E por fim, por apenas 10 pontos também, e não é tão por apenas, porque ela vai acabar custando uns 30, assim como o Shifter, mas um board breaker muito eficiente e também na ideia de carta quick, que é a Forbidden Droplet. A Droplet ela tem uma versatilidade muito grande, ela foge com os próprios monstros, ela nega muita carta se for necessário, ela interage no turno do oponente, ela corta o ataque. Então, basicamente, se você for parar para perceber, ela faz tudo que eu falei que essas outras cartas que eu comentei anteriormente nesse vídeo faz. É claro que ela custa um pouco mais caro, então ela vai custar 10 cada cópia, e aí isso acaba sendo um pouco mais pesado. Mas se o seu deck se aproveita dessas cartas que estão sendo enviadas para o cemitério, isso vai fazer uma diferença muito positiva para você, e você provavelmente vai querer usar essa Droplet. Se você tem algum deck que se aproveita do cemitério, essa carta provavelmente vai ser a tech do seu deck, da sua decklist. Então, é isso, gente. Essas são as cartinhas que eu queria apresentar para vocês. Eu vou tentar aí, fazer um pouco mais de vídeos de Gênesis, porque eu acho que esse formato ele realmente veio para ficar e a gente tem pouco conteúdo sendo feito sobre o Gênesis. Então eu vou tentar nesses próximos tempos aí dar uma focada um pouco maior no Gênesis e vamos ver como é que vocês reagem a isso aí. Então não esqueçam de comentar, por favor, o que vocês estão achando desses vídeos de Gênesis e o que vocês gostariam que eu fizesse mais. Vídeos de Advanced ou vídeos de Gênesis, para eu ajeitar um pouco melhor aí os temas dos vídeos. E é isso, muito obrigado a todos que viram até aqui e até uma próxima.